Olá, tudo bem? O meu nome é Julia Kirchner, eu sou estudante de Engenharia Civil e essa será a minha apresentação e resolução do exercício 4B, sendo que o tema é características dos agregados que afetam o concreto e argamassas. E eu vou citar os pontos positivos e os pontos negativos desses agregados que afetam os concretos e as argamassas. Isso para a matéria de materiais de construção civil, com a professora Elizabeth. Então, algumas características dos agregados que afetam o concreto e as argamassas são as granulometrias, durezas, e umidade e hidratação. Nesse trabalho, eu vou dar mais ênfase na granulometria e na umidade. Além de transmitir através de seus grãos tensões aplicadas ao concreto, a resistência e a compressão se torna superior. Eu também trouxe duas imagens. Na imagem de cima está relacionada à granulometria dos agregados graúdos, e na imagem de baixo está relacionado à umidade de agregados miúdos. Ou seja, aqui começa, nessa parte de baixo do mais branquinho, da areia mais branquinha, que quando ela tem mais umidade, ela aumenta o seu volume. Então, isso eu vou especificar mais para frente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a granulometria. A granulometria, ela influencia sobre a qualidade dos concretos e argamassas, tanto no estado plástico, que seria a trabalhabilidade, como no endurecimento, que seria a resistência. Determinada segundo a NBR 7211/2005, deve atender aos limites indicados para os agregados graúdos e miúdos. Ou seja, segundo a norma, os agregados graúdos e os agregados miúdos eles vão ter um mínimo e um máximo de granulometria para o agregado ser usado no concreto ou argamassa, que é o que eu vou mostrar a seguir. Como podemos ver, essa aqui é a tabela do NBR, o agregado graúdo ele tem o mínimo e o máximo de granulometria que passa pela peneira com abertura de malha. Então, seria o mínimo 2,35 milímetros e o máximo 75 milímetros. O agregado miúdo, ele tem a mesma coisa. Tem o mínimo e o máximo estabelecido pela NBR. Aqui está as medidas da peneira de abertura de malha e a tabela dos limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo. Justamente tem esse mínimo e máximo para limitar o que pode ser usado no concreto. E eu trouxe a forma positiva e a forma negativa que a granulometria ela influencia no concreto. Primeiro, a forma positiva. Aplicando agregados com granulometria correta no concreto, é obtida homogeneidade. Ou seja, com a granulometria correta, a densidade do agregado ele não vai ser maior do que a do concreto em si ali. Então, ele não vai ficar acumulado, ele vai ser estabelecido, né? Ele vai se abrir juntamente com o concreto com homogeneidade. Isso é a forma positiva da granulometria. Já de forma negativa, aplicando agregados com granulometria incorreta no concreto, pode haver acumulação dos agregados com maior densidade. Ou seja, quando o agregado tem maior densidade, ele vai cair ali na hora da concretagem, e se ele for um agregado com uma granulometria muito grande e muito denso, ele vai ficar ali acumulado. E isso não é bom. Essa é a forma negativa da granulometria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a umidade e como que ela influencia essa propriedade dos agregados, como que influencia no concreto. O teor de umidade pode ser definido como a razão entre a massa de água contida
numa amostra e a massa dessa amostra seca é de grande importância devido ao fenômeno de inchamento nos agregados miúdos, desculpa. Pode afetar no resultado do concreto, ou seja, a umidade nos agregados miúdos ela vai ter essa propriedade de inchamento. E isso pode afetar no resultado do concreto. Então, a determinação dessa umidade nos agregados miúdos, ele pode ser feita por... Eu trouxe três, mas tem outras determinações. Seria a secagem em estufa, a secagem por aquecimento ao fogo e álcool. Eu trouxe também a forma positiva e a forma negativa que a umidade influencia no agregado e no concreto ali. Que a umidade do agregado influencia no concreto. A forma positiva seria que a umidade influi no agregado somente como aditivo. Então, no agregado graúdo, ele vai somente como aditivo. E a umidade, na medida certa, resulta num concreto coeso. Já a forma negativa, o que a umidade ele traz para o concreto de forma negativa? Quando tem muita umidade ou falta. No agregado miúdo, é o fenômeno de inchamento, como eu tinha dito anteriormente, no slide anterior. O teor de umidade errado pode levar à perda de resistência do concreto e prejudicar a permeabilidade do material, implicando em patologias e pondo em risco a durabilidade da estrutura. Até eu coloquei uma notação que seria que a umidade ela vai interferir na consistência do concreto. Então, colocada de menos, ela de menos no agregado ou de mais, ela vai influenciar ali na umidade do concreto. Então, a parte da água e da umidade do concreto, eles precisam ser balanceados para ter um concreto coeso, para ter um concreto bom. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada por assistir até agora. Aqui estão as minhas bibliografias, o livro, as ABNTs e também os sites. É isso. Tchau.